E aí, pinguins, hoje nós vamos dar mais um passo na direção de entender melhor como os sistemas operacionais funcionam através dos chamados Run Levels. Se você é profissional ou aspira a ser um, quem sabe está estudando de repente aí para alguma certificação até, esse assunto aqui é certeza que vai cair. Então, recosta aí, pega o seu café, o seu chá e vem comigo para aprender mais sobre Run Levels no Linux. Se você precisar de um laboratório com servidores Linux para testar tudo o que você vai aprender hoje, o nosso apoiador Linode está aqui para você. Acessando o nosso link linode.com/jolinux, você recebe $100 de crédito para gastar na plataforma por 60 dias. Isso é tempo suficiente para você criar vários servidores diferentes e testar os diversos serviços de deploy automático que eles têm no Marketplace, entre várias outras coisas. Confira o link aqui na descrição para saber mais. Galera, é o seguinte, eu não vou mentir, a gente está falando de algo bem técnico hoje e eu não posso voltar para explicar alguns conceitos básicos demais, senão o conteúdo simplesmente não vai andar. Ainda assim, eu vou colocar alguns links de referência na descrição e também fica a dica aí de você assistir a nossa playlist para iniciantes no Linux, beleza? E para começar, nada mais justo do que perguntar o que é um Run Level exatamente. A tradução ajuda a gente um pouco nessa. Run Level é o nível de execução do sistema operacional e Linux pode ter diversos níveis diferentes que cumprem propósitos diferentes e podem ser considerados mais um dos elementos de segurança aí do Linux. Sistemas Unix-like, como o próprio Linux, têm os Run Levels como algo que define o estado atual do sistema. É o Run Level que define quais são os serviços e processos padrões que devem ser inicializados. E geralmente isso é gerenciado pelos init systems. Se você pesquisar, é muito comum até hoje encontrar explicações usando run levels de 0 a 6 do sysv init, mas na realidade o próprio conceito de run level é meio obsoleto, já que hoje em dia praticamente todas as grandes distros do mercado utilizam o systemd como gerenciador de inicialização e nele os run levels recebem outro nome, targets. Apesar disso, o método antigo ainda é bem útil, eu acho, pelo menos, para explicar a lógica de funcionamento da coisa toda. Na época do System 5 ou do sysv init como o daemon padrão, o daemon no init rodava uma série de scripts que startava aí outros daemons. E daemons é como os processos são chamados em sistemas Unix. Esses daemons proviam recursos para o sistema, como dar acesso à rede, montar discos tanto locais quanto remotos, permitir o login de usuários, permitir que o modo gráfico carregasse certos drivers e assim por diante. Como o init system tem que gerenciar muitos processos separados, ou muitos daemons, ele separa esses daemons em grupos ou run levels, que podem ser gerenciados e podem ativar e desativar recursos no sistema meio que em grupo, dependendo do estilo de boot que o usuário deseje. Por exemplo, no modo clássico, os run levels definidos pelo LSB vão de 0 a 6, mas cada distro pode alterar a função de cada um deles, fazendo com que eles funcionem de forma diferente. Ainda assim, em geral, funcionaria assim. O run level 0 é chamado de halt. Se esse run level for chamado, o computador vai desligar. O run level 1 é um nível de execução monousuário, geralmente é usado para fazer ali a recuperação do sistema e só permite o login do root sem rede. Esse daí é o modo que aparece por padrão no modo de recuperação do Linux, como eu já mostrei nesse vídeo aqui do canal há algum tempo já. O Run Level 2 não é utilizado por padrão, por isso ele pode ser personalizado para ser utilizado de alguma outra forma. O Run Level 3 é o multiusuário sem interface gráfica. Isso vai fazer com que você consiga logar no sistema via console apenas. Se a sua intenção é fazer o sistema bootar sem subir o modo gráfico, essa seria uma opção. Run Level 4 é o mesmo caso do 2, geralmente não é utilizado. O Run Level 5 geralmente é o nível de execução padrão do sistema, no modo desktop ali, por exemplo, com multiusuário, interface gráfica e tudo mais. E o Run Level 6 é o modo de reboot, semelhante ao Run Level 1, só que ao invés de você desligar o computador, ele rebuta ali o sistema. Eu nem vou entrar no assunto de como você executa esses Run Levels, porque, como eu disse, esse é um modo antigo de se fazer, então vamos pular direto aqui para a atualidade para você entender melhor. Apesar de que a explicação de Run Levels de 0 a 6 ainda pode ser útil num contexto moderno. Isso porque o systemd tem uma camada de compatibilidade para eles
E tem targets, que são arquivos que definem os status do sistema, que são equivalentes a esses run levels. Tipo, o run level 0 é equivalente ao poweroff.target no systemd. O run level 1 é o equivalente ao rescue.target e assim por diante. A Red Hat tem uma ótima documentação sobre esse assunto, com uma tabelinha ali fazendo o comparativo. Então, se você já conhecia a ideia dos run levels de 0 a 6, vale a pena dar uma olhada ali para se atualizar, mas que tal a gente colocar a mão na massa agora para ficar ainda mais claro para você. Aqui nessa demo eu vou utilizar o Zorin OS, que é baseado no Ubuntu, que por sua vez deriva do Debian. Então alguns comandos podem exibir ali alguns resultados diferentes em outras distros, mas em geral devem ter resultados similares. Primeiramente, a gente pode ver em qual run level nós estamos agora escrevendo a palavra run level no terminal. E como você pode ver, nós estamos no run level 5. Lembra que eu tinha explicado aí que o run level 5 é o modo padrão, com internet, com interface gráfica, multiusuário. É o modo do sistema aí que a gente está utilizando agora. Esse comando vai funcionar se existir a compatibilidade com o sysv init dentro dessa distro. Caso contrário, ele não vai funcionar. A forma moderna de ver a mesma coisa é utilizando o comando systemctl, que é o comando mágico aí para você operar o systemd. Manda um systemctl get default, que o terminal vai te responder com qual target ou run level nós estamos trabalhando, qual é o run level padrão do sistema. Como era de se esperar, é o modo gráfico, equivalente ao número 5 lá na tabela. E a gente pode dar uma olhada no que tem dentro desses arquivos target aí. Eles ficam dentro de /lib, /systemd, /system. E dando um ls-l lá dentro, a gente pode ver que tem vários arquivos dentro dessa pasta na real. Mas repara que o run level 5 é um link simbólico, é um atalho, digamos assim, para o graphical target, indicado ali por essa seta. Se você der um cat graphical.target, nós podemos ver o conteúdo do arquivo, que lembra até um arquivo declarativo, né, daqueles .desktop, um arquivo de Ansible, né, dizendo o que ele faz, o que ele requer, com quem ele conflita, de quem ele depende, entre outras coisas. É um arquivo simples e para você criar o seu próprio run level ou target, né, é bom a gente ir se acostumando aí com a mudança de nomenclatura, basta criar um arquivo desses aí, uma unit, como é chamado dentro do systemd, com os parâmetros que a gente quiser. Mas como a gente faz para ver todos os targets disponíveis no sistema? Bom, é só rodar esse comando aqui, ó, systemctl list units, aí você filtra ali por type, target e coloca --_ all para mostrar tudo. E como você pode ver, existem muitas, né? Permitindo que você compartimente o sistema de diversas formas. A segurança do Linux vai muito além de simplesmente não rodar arquivos.exe, como muita gente imagina. Mas que tal a gente fazer um teste? Vamos fazer o nosso sistema iniciar sem interface gráfica, utilizando esse recurso dos targets ou run levels. Para isso a gente usa o comando sudo systemctl set default multi-user target. E como você pode ver ali pelo log do terminal, o que esse comando fez foi linkar o default, que é em qual o sistema vai dar boot, para o modo multiusuário, que é o modo sem interface gráfica. Nós podemos reiniciar o sistema e, como você pode ver, agora o Zorin OS vai iniciar diretamente num console com um prompt de comando, sem a tela gráfica de login. E claro, eu posso me logar normalmente nele, basta digitar o usuário e a senha. Nós podemos também chamar um run level ou target diferente a partir de um já existente. Isso não altera o target padrão, mas muda para o novo run level no boot seguinte temporariamente. Por exemplo, a gente pode mudar para o modo de recuperação do sistema utilizando sudo systemctl isolate rescue.target. O sistema vai reiniciar e, como você pode ver, nós estamos no modo de manutenção agora. Dando enter, nós estamos no modo root, mas sem rede. Curiosidade, se a gente rodar o comando run level aqui, ele vai mostrar os números 3 e depois o 1, que é basicamente os nossos dois últimos boots. Ele meio que mostra o histórico de logins aí nos run levels diferentes. A gente pode voltar ao run level normal com a interface utilizando o comando systemctl set default graphical target. E aí reiniciamos o computador. Repare que a gente não precisou usar o sudo dessa vez para isso, afinal nós já estávamos logados como root. Um reboot depois nós estamos novamente na interface gráfica como se nada tivesse acontecido. Uma coisa que você deve ter percebido é que alterar targets ou run level significa obrigatoriamente desligar ou reiniciar o computador, reiniciar o sistema. Então faça com cuidado e não adicione os targets de reboot ou de desligar como targets padrões, senão o seu sistema vai ficar ali num looping, ele liga e vai reiniciar, liga e vai desligar. E aí, brother, só editando a entrada do bootloader para logar no modo de recuperação, para ir trocar o default target, é o maior rolê. E não me pergunte como é que eu sei disso, porque
experiências, né? Apesar de ser possível desligar e reiniciar o sistema chamando os targets de power off, de reboot, é melhor você utilizar o comando reboot mesmo ou shutdown no sistema. Eles são um pouco mais seguros. Engraçado que eu lembro de antigamente confundir os run levels do Linux com os consoles virtuais. Eles são ferramentas assim que podem combinar muito bem, mas você pode descobrir por você mesmo nesse vídeo aqui do lado. Não esqueça de deixar um like e se quiser apoiar ainda mais o nosso trabalho, dá uma conferida na nossa loja e seja membro do canal. Tem muito conteúdo extra bacana para você conferir. Até a próxima, valeu e falou. Confere lá.